Olá, sou Elaine Nogueira e hoje eu quero conversar com você sobre coisas que aconteceram comigo e que talvez tenha acontecido com alguém que você conhece ou com você. Quando a gente é criança, a gente acha tudo perfeito, tudo bonito, não é verdade? A gente não vê essa distinção. E quando você é considerado feio pela maioria ou se acha feio por causa da preferência dos outros, é terrível. Quando eu era criança, eu era dentuça, muito dentuça, e tinha muita espinha, porque a minha puberdade foi muito cedo, então a minha transição de mudança de dentes à puberdade foi terrível para mim. Então era motivo de chacota, era não só na escola, mas também na parentela, na vizinhança, na igreja. Então as pessoas, com um ar de brincadeira, a gente vê, não é brincadeira, é só para enfatizar a deficiência, o traço de alguém. Então você vê uma pessoa muito nervosa, você já diz, é doido, fulano é doido. Então as pessoas têm essa mania de dar nomes, né? Dentuça, cara de espinha e por aí. Eu sempre fui uma pessoa cheia de nomes. Antes de chegar no Elaine, eu recebi muitos nomes. Mas eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito brincalhona, gostei sempre de brincar, de levar tudo na brincadeira, mesmo sabendo que existia ali por trás uma malícia, né? Quantas vezes eu tive que escutar muitas coisas, levar na brincadeira, e eu sabia que eu era cercada por muitas pessoas. E essas pessoas estavam ali comigo só para rir, ou para me ensinar alguma coisa, que eu sempre gostei muito de estudar. Eu sabia que as pessoas estavam ali pelo que eu podia lhes oferecer, não por causa da minha pessoa. Muitas vezes eu fui usada, eu fui criticada, eu fui zombada, as pessoas estavam ali para tirar algum proveito. Quando eu comecei a aprender, sabe, essa paixão por livros, porque até então eu só gostava de ler gibi, ler besteiras, mas a partir do momento que eu comecei a entender sobre os livros, a ler a Bíblia de verdade, não só como um ato religioso, e eu comecei a entender as coisas, comecei a observar o mundo em que eu vivia, as pessoas, os aspectos, a ler as pessoas, comecei a entender sobre mim mesmo. Demorei um pouco sobre o amor próprio, digo-lhes a verdade, porque eu deixei muito tempo as pessoas usarem da minha pessoa porque eu queria ser aceita no meio das pessoas, que eu admirava aqueles grupos, então eu deixava que tudo fluísse à sua maneira. Então as pessoas não sabem que atrás daquele sorriso muitas vezes tinha uma pessoa que chorava porque não conseguia ser diferente. Poxa, eu tento mudar, eu tento mostrar que eu sou, mas as pessoas não aceitam a Elaine que doida, a Elaine, sabe, que tem suas falhas, suas manias. As pessoas não aceitam muito essa Elaine. Então, muito tempo eu mostrei ser o que não era. Eu comecei a enxergar um eu diferente. Eu me olhei no espelho e vi uma pessoa que é única. Eu sou uma pessoa única, você também. Eu me vi com uma pessoa que era a imagem e semelhança de Deus. Eu podia mudar o que fosse. Se eu mudar o rosto, limpar o rosto, ajeitar os dentes, as pessoas vão sempre achar um defeito em mim. As pessoas vão sempre achar um traço que não lhes agrada e que é diferente. Então não adianta, a gente muitas vezes quer mudar um monte de coisa para ser aceito, para as pessoas não falar tanto. E eu aprendi que eu não precisaria mudar muita coisa fora de mim para ser aceita. Então eu comecei a me reformular, a ressignificar muitas coisas na minha vida. Então eu comecei a entender as coisas e tudo mudou aqui dentro. Eu não precisava mais me submeter a ninguém para ser aceita. Eu não precisava mais dar tanto valor à opinião das pessoas sobre mim. Eu tinha que saber quem eu era. E isso foi libertador. Eu comecei a ser mais feliz, a ser realmente livre. Não me machuca as pessoas acharem, poxa, ela é isso. Entendeu? Porque eu sei quem eu sou. Independente do que eu ache de alguém, essa pessoa não precisa mudar porque eu acho isso. Porque as pessoas que usam determinados entorpecentes, pessoas que se prostituem, porque elas muitas vezes não dão ouvidos quando as criticam, isso não muda elas. Não vai mudar. Só vai mudar a vida dessas pessoas como a minha mudou quando a gente olha para si e encontra o caminho aqui dentro. Quando encontra Jesus que nos ama. Eu aprendi que eu tenho um Pai que é o meu Criador, que me fez um ser
único, cheio de luz, de esperança, de fé, de força, de garra. Então, a partir do momento em que eu me enxerguei como eu sou de verdade, a imagem dele, tudo mudou. Então não interessa se as pessoas me chamam disso ou daquilo. O que interessa é quem eu sou. Isso em mim está dando certo? Isso em mim é o correto? Eu tenho consciência do que eu estou vivendo? Então vou continuar. É libertador você saber quem você é. O objetivo da minha vida eu coloquei esse. É falar para as pessoas, ame a você mesmo. Eu não vou me cansar de repetir o que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Não adianta eu amar o mundo inteiro e dizer, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso para fulano, eu tenho que fazer aquilo para cicrano. E se eu não me amar, se eu não cuidar de mim, se eu não der o meu passo em direção, porque eu vou dar conta da minha vida, Deus, não é da vida de quem eu dedico. Eu não vou dar conta, Deus, eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, sim. Mas eu preciso ser uma boa dona do corpo que Deus me deu, uma gestora do meu tempo, de quais cuidados eu tenho tido comigo, com a minha mente, o que é que eu guardo dentro de mim. Então, se eu não cuido de mim, se eu não amar a mim, eu não fiz nada. Porque eu amo, tudo gira em torno do amor, como eu amo a mim e como eu amo as pessoas. Não adianta trabalhar e não cuidar da minha saúde, não cuidar de mim. Sabe por que eu digo isso para você? Porque esse sacrifício que você faz pela sua família, pelas pessoas, pelo seu trabalho, não sei o que você faz, eu sei o que eu já fiz, mas esse sacrifício vai sair muito caro lá na frente. Quando você não se ama, mas se dedica demais aos outros, vai ser muito caro para você. Porque lá na frente você vai reclamar porque você não teve o valor devido, porque você fez muito mais do que as pessoas fizeram por você, porque você não teve tempo para você, porque você fez isso e aquilo outro pelas pessoas. Você viveu uma vida de amargura, reclamando porque você dedicou a sua vida para aquela pessoa, para aquelas pessoas, e as pessoas não lhe deram valor e viveram a vida delas. E aí, você quer terminar a sua vida dessa maneira? Continue do mesmo jeito. Eu mudei. Eu tô falando para você abertamente, eu mudei. Não fique esperando que as pessoas lhe valorizem. Eu sempre direi aqui, ame a você mesmo e ame as pessoas. Mas primeiro, tem um primeiro ponto, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Então não espere o tempo passar para a sua vida mudar. Teve pessoas que dizem, o tempo tem um ditado, o tempo cura tudo, em parte. Porque na verdade o que cura não é o tempo, é o aprendizado que você, são as experiências que você acumulou durante esse tempo. Então se você ficar esperando que as coisas mudem com o tempo, você vai passar 60, 70, 80 anos reclamando do mesmo problema que você reclama hoje. Porque eu conheço pessoas que já têm 60, 70, 90 anos e continua reclamando das pessoas que não fizeram por elas o que ela fez pelas pessoas. Você vai continuar se desvalorizando. Você vai continuar tentando valorizar os outros, esperando um reconhecimento. Então não faça isso. A minha vida só mudou quando eu aprendi a valorizar a mim mesmo, quando eu não me importava mais com a opinião das pessoas para ser aceita no meio de um grupo o qual eu queria tanto entrar, mas as pessoas queriam que eu fosse diferente para estar ali. Então eu não me importava mais e eu não quis mais ficar sendo humilhada, criticada, zombada. Isso para mim não tem mais valor. Então a partir do momento que eu me enxerguei como eu era, quem eu sou, independente das minhas limitações, mas a partir do momento que você começa a querer mudar por causa de alguém, querer ser aceito por alguém, por um grupo, então não faça isso. Comece a se valorizar aí, comece a se amar da maneira que você é. E o que eu puder fazer para mostrar às pessoas que elas têm valor, que elas são a imagem de Deus, de um Criador que as ama, e que independente dos erros que cometeu, independente das falhas, independente de suas aparências, independente de qualquer coisa, elas são amadas, elas são queridas por um Deus maravilhoso. Então, é isso, gente.